Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias desta segunda-feira. E nós abrimos essa edição falando de saúde. Começou hoje a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe para os idosos com 60 anos ou mais e para os trabalhadores da saúde. A cidade de São Paulo também já vai aplicar a 4ª dose contra a Covid em todos os idosos. Nessa primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a influenza, devem ser imunizados os idosos com 60 anos ou mais e os trabalhadores da saúde. Na mesma oportunidade, a capital paulista vai aplicar a 4ª dose contra a Covid em idosos com 60 anos ou mais que tenham recebido a 3ª aplicação há mais de 4 meses. Como a vacinação da influenza ocorre ao mesmo tempo da campanha contra a Covid, o Ministério da Saúde informa que as vacinas podem ser tomadas no mesmo dia ou com qualquer intervalo de tempo. A exceção é para as crianças entre 5 e 11 anos de idade, que estão contempladas nos grupos prioritários para influenza, como as crianças com comorbidades. Nesse caso, deve ser priorizada a vacina da Covid e esperar um intervalo de 15 dias entre os dois tipos de imunizantes. Na campanha contra a gripe, o Ministério da Saúde espera imunizar 90% do público-alvo, que chega a quase 80 milhões de pessoas. Em 2021, o Brasil não alcançou a meta de vacinação contra a gripe, imunizando 72% do público-alvo. A vacina influenza trivalente, utilizada no Brasil em 2022, apresenta 3 tipos de cepas de vírus em combinação e protege contra os subtipos H1N1, H3N2 e linhagem B Victoria. Para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos gestantes e algumas categorias profissionais, como professores, caminhoneiros e forças de segurança, só devem se vacinar na 2ª etapa da campanha, a partir do dia 30 de abril, marcado para ser o dia D de vacinação contra a gripe. A campanha termina no dia 3 de junho. E ainda falando de saúde, a média de mortes por Covid ficou abaixo de 200 pelo 2º dia. Já são mais de 660 mil vítimas e quase 30 milhões de casos da doença aqui no Brasil desde o início da pandemia. O Brasil confirmou mais 39 mortes por Covid em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 660.147. Também foram registrados 7.210 novos casos em um dia. Ao todo, já são 29.999.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de morte chegou a 181 vítimas diárias. É o 2º dia seguido em que a estatística fica abaixo de 200. Antes, o indicador havia permanecido acima deste patamar por 73 dias. E a média de casos na última semana foi de 22.431 registros diários. Os dados mostram uma tendência de queda, com uma redução de 40% em relação a 2 semanas. E com um aumento recorde de contaminações por coronavírus, Xangai ordenou ontem que seus 26 milhões de habitantes passem por mais 2 rodadas de testes para a Covid. A medida aumenta a indignação da população pela forma como as autoridades da cidade mais populosa da China estão enfrentando essa nova onda de infecções. E antes de encerrar, vamos mudar um pouco de assunto. Uma dica de cultura bem bacana para você aí de casa. Olha só, já dá para começar a programar o fim de semana na segunda. A exposição Portinari para Todos, com obras de Cândido Portinari, que é um dos artistas mais importantes do mundo, está aqui em São Paulo. Essa é a maior mostra já realizada sobre o pintor brasileiro. Vamos ver na reportagem. As telas de até 10 metros de altura expostas nesta sala expressam a grandeza do artista reconhecido no Brasil e no mundo. Por meio de recursos audiovisuais, a exposição revisita as obras do pintor. Para continuar a crer no futuro, para que pudessem manter uma esperança
Portinari tem uma quantidade enorme de obras espalhadas pelo mundo, é quase que muito difícil recolher, e outras impossíveis de serem transportadas. Ou porque são murais que são fixos e não podem ser transportados, ou porque tem grandes proporções. Mas a tecnologia existente aqui permite que os visitantes tenham uma experiência imersiva ao universo Portinari, com imagem, som e até cheiro de café. O Portinari nasceu numa fazenda de café, numa cidade de um nome estranho, chama Brodowski, nas proximidades de Ribeirão Preto, uma fazenda de café. Os pais deles eram imigrantes italianos. A exposição começa com uma experiência única do visitante com a paleta de cores do artista. No ateliê estão objetos originais usados pelo pintor, que exaltava o Brasil em suas telas. Obras que expressam a fauna, flora, o povo. Toda a brasilidade é mostrada em cores, traços, formas. Você, quando vê uma obra do Portinari, você sente que ele é brasileiro, você se sente identificada com a obra. Difícil não se emocionar com telas como o Mestiço, uma das obras mais conhecidas de Portinari. Mas o destaque são as telas Guerra e Paz, expostas aqui em detalhes, desde o esboço nesta sala. Não por acaso, Portinari ganhou uma grande premiação pela obra, que foi dada de presente à Organização das Nações Unidas. E até hoje é uma das principais do acervo da ONU. Nós trouxemos para cá todos os desenhos, desde o início. Então, a pessoa vai caminhando junto com o Portinari até chegar a essa obra monumental e fantástica, que é o Guerra e Paz. Foi daí que veio a inspiração para a pintura feita pelo renomado muralista Eduardo Cobra, inaugurada junto à mostra, do lado de fora do Miss Experience. Cobra fez aqui, reproduziu uma das cenas do Momento da Paz. Ele trouxe a imagem de crianças de Brodowski, de hoje. Crianças sempre representadas na obra de Portinari, tanto na pintura quanto em pensamentos. Esta outra sala é reservada aos retratos e depoimentos de ícones da arte brasileira. Amigos ilustres de Portinari, como Jorge Amado. Foi um pintor que viu o Brasil de ponta a ponta e recriou toda a sua realidade. Também nesta sala está uma maquete formada por parte dos prédios espalhados pelo mundo, premiados com murais do pintor. E um diferencial que a gente encontra aqui é a interação com as obras. É possível montar um quebra-cabeça e até pintar sobre uma tela, usando a lanterna de um celular. É a experiência única do contato com talento atemporal, interrompido em 1962. O retrato inacabado de uma índia da etnia Carajá, que deu nome à tela, foi a última pintura do artista, que tem em sua história mais de 5.000 obras. Muito emocionado de ter vindo aqui, de ter visto o que eu vi aqui, de saber que ser humano que ele foi, né? Realmente é uma honra ser brasileiro como Portinari. A mostra Portinari para Todos continua no Miss Experience até o mês de julho. Toda terça-feira, a entrada é gratuita. Para mais informações, acesse portinariparatodos.com.br.
Muito bacana, imperdível. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1 da tarde. Eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.